Fim de jogo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Internacional 0, Grêmio também 0. Primeiro Grenal das quartas de final da Copa do Brasil, tudo igual. A decisão ficou para a Arena. O resultado não é ótimo, mas também não é ruim. Diria que é um bom resultado para o Grêmio. Temos condições, são dois times muito ruins. Foi um clássico muito fraco. Portanto, pela ruindade do Inter também, temos plenas condições de, em casa, avançar para as semifinais a partir desse Grenal, destes Grenais históricos. Vamos lá. Eu não gostei do jogo, eu não gostei do Grêmio, não gostei de várias coisas, não gostei. Vou falar um pouco dos colorados, do choro dos colorados, da arbitragem, falar de tudo um pouco nesse pós-jogo. Mas vamos começar com o Grêmio, com a minha opinião sobre o que eu vi do Grêmio nesses 90 minutos. Eu vou primeiro dar um fato, e depois, a partir dele, eu vou destrinchar algumas opiniões. O fato é, e eu acho que ninguém discorda disso, eu acho que dá para se dizer que é um fato, que o Grêmio começou o Grenal jogando melhor. Algumas pessoas até dizem que teve um primeiro tempo melhor. Talvez, se a gente botar na balança o primeiro tempo inteiro, o Grêmio ainda tenha uma vantagem ali na atuação, mas eu seria mais específico. Eu diria que o Grêmio jogou melhor talvez a primeira metade do primeiro tempo. Talvez uns 20 minutos. Mas vai lá. Primeira metade do primeiro tempo. Depois eu acho que o Inter já dá uma equilibrada. E no segundo tempo eu acho que o Inter é muito melhor que o Grêmio. Não é muito melhor no sentido de massacre na meta do Everton. Nossa, 10 defesas importantes do nosso goleiro, bola na trave, bola raspando. Não nesse sentido. Porque falta muita qualidade ao Inter também. Mas eu acho que houve uma superioridade em todos os sentidos, tirando as finalizações e os gols, mas em todos os sentidos físicos, em posição, marcação, organização, posicionamento, competitividade, volume de jogo, presença na área, em todos os aspectos que a gente possa analisar o segundo tempo, o Inter foi superior. Em todos os aspectos. Todos. E a partir desse fato, que eu acho que ninguém discorda, primeiro tempo o Grêmio começa melhor, vai piorando, e daqui a pouco no segundo tempo eu acho que já foi um jogo muito mais à feição do Inter. Esse é o fato. A partir desse fato, eu vou dar 3 hipóteses para explicar o fato. E vou me alongar um pouquinho mais na primeira, porque é a hipótese que eu acredito. É o que eu acho que aconteceu, mas eu vou ser aqui generoso, admitindo que o futebol é complexo, que existem muitas camadas de possibilidades. Eu vou também aventar mais 2 possibilidades aí que possam explicar não só o jogo de hoje, mas talvez um pouco até o time do Grêmio nessa temporada. Vamos lá. O que eu acho, tá? Eu acho que o time do Grêmio é ligeiramente melhor que o do Inter, tecnicamente, mano a mano, jogador a jogador, e o Pesolano faz um trabalho melhor que o Luiz Castro. Mas não é que o Pesolano faça um trabalho maravilhoso. É que eu sinto que o Luiz Castro não conseguiu fazer um trabalho ainda. Eu sinto que o Grêmio é um grande nada. Eu sinto que a gente tá à deriva. Sabe? Parece um não trabalho. O Grêmio não tem nada. Os jogadores pegam a bola e, via de regra, não sabem o que fazer com ela. Minimamente eles começaram a entender uma coisinha ou outra defensivamente, mas talvez até pela qualidade dos jogadores, que foi um pouquinho modificado ali o setor, talvez seja até mais por isso do que por algum trabalho do técnico, mas fato é, gente, o Grêmio parece um grande nada. E é isso que eu tô vendo, é isso que eu tenho a sensação até hoje, e que assim, gente, eu juro pra vocês, que eu tô há não sei quanto tempo batendo nessa tecla, e a cada jogo do Grêmio eu tento me desfazer dessa tese. Eu tento soltar essa tese ao vento, jogar no mar e falar, ufa, essa tese não me pertence mais. Aí melhora um pouquinho contra o Fluminense, empata o jogo, será que agora vai? E daí tu vê que não vai, cara. Aí ganha do São Paulo, parindo um forceps, gol do Pavão de falta, será que não vai, cara? O primeiro tempo começou, eu falei, será que agora vai? Não vai, cara. Não vai, o Grêmio não tem nada.
Sabe, teve um lance no final do segundo tempo, já eu acho, que o Marlon, na lateral esquerda ali, eu fiquei com pena do Marlon, cara. Eu fico com pena do Marlon, que tipo assim, é uma bola meio dividida, que vem uns 2, 3 caras do Inter contra ele dá um carrinho no primeiro, e aí chega o segundo, ele corre, quase morre correndo, aí consegue afastar, acho que pra lateral, mas sabe que, assim, ele tava duelando contra uns 2, 3 colorados, cara. Ele parecia desamparado pelo time, pelo mecanismo do time, pela estrutura, pela organização do time, pelo técnico. O time do Grêmio inteiro parece desamparado por uma estrutura maior. Parece que largaram os caras assim e falaram, joguem, se virem. Os do Inter são muito ruins também, talvez piores, mas eles parecem que estão dentro de uma lógica. Ó, gente, a coisa por aqui vai funcionar assim, ó, pá, 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 pá. Aí eles vão lá e entram e fazem pá, 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 pá. São ruins, chega na reta final, vão errar. Às vezes erram até antes da ponta final do processo, e tá tudo certo. Mas tu entende o que tá acontecendo ali. Tu entende o mecanismo. E o jogo de hoje, ele parece um retrato muito fiel da temporada dos dois times. Um Inter que, se a gente pegar, mostrar os melhores momentos, ou até o jogo inteiro, para um grego, mostra para um grego esse jogo, um cara que não sabe quem é Grêmio, quem é Inter, vamos supor que alguém não conheça os clubes, as grandezas, as camisas, e fala assim, e muito menos a tabela do Brasileirão, né, não saiba nada sobre essa temporada e tal. Quem é melhor? Cara, foi 0-0, mas eu acho que a maioria das pessoas que olharem o jogo, lá um grego que não conhece nada daquilo, ele vai dizer que o Inter é melhor. É a sensação que eu tenho em todas as rodadas, que invariavelmente ambos perdem, ambos empatam, porque as campanhas são muito parecidas, mas cara, eu vejo que é um Inter errando muito mais pela ruindade e um Grêmio que a gente nem chega a esse ponto. Quisera eu que o Grêmio perdesse 2, 3 gols feitos por partida, até hoje perdeu, né? Não chegou a perder gol feito, porque as jogadas foram atrapalhadas um pouquinho antes, assim, mas o Grêmio perdeu chances de criar a oportunidade de gol, né, digamos assim. Mas, cara, o problema do Grêmio é anterior a isso, cara. O Grêmio não consegue jogar, o Grêmio não consegue competir. E a impressão que eu tenho é que essa melhora, esse momento melhor do Grêmio no início, se deu por 2 motivos. Por um erro do Pesolano, né, eu tenho visto a crítica dos colorados aí também em peso, né, falando que ele escalou o time de uma forma muito bizarra, que ele tentou surpreender, mas não deu certo. O Grêmio se aproveitou desse erro dele, e acho que também tinha ali um pouco do ímpeto, né, o jogador, a individualidade, querendo mostrar, né, enfim, tomaram calor ali da torcida organizada, quiseram... Eu acho que teve um pouco do ímpeto do Grêmio por ser um Grenal, somado a um Inter que entrou em campo meio desorganizado, de uma forma meio equivocada. E depois, cara, depois desse início, parece assim, tá, agora os técnicos começaram a trabalhar. Tá, os 2 técnicos viram aí os primeiros 20, 30 minutos e aí começaram a trabalhar. E aí só deu Inter. Acabou a pretensa superioridade do Grêmio, acabou a eventual... não chega a ser uma grande superioridade, mas acabou aquele momento em que o Grêmio era mais dono do jogo, em que nós, gremistas, estávamos mais confortáveis assistindo o jogo. Nossa, o segundo tempo inteiro eu queria que acabasse. Acaba. Né? Então, assim, parece que quando daí os técnicos começaram a atuar, o Luiz Castro não fez nada, continuou com aquele grande nada que ele sempre teve há 8 meses, e o Pesolano começou a ajustar algumas coisas e melhorou a coisa pro lado dele. Essa é a minha opinião, tá? Infelizmente é o que eu acredito. Mas tem mais 2 hipóteses. Tem a hipótese de que tá todo mundo errado, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que tem essa opinião, né? Eu acho que é quase um consenso de que o Grêmio tem um time melhor que o do Inter. Eu não acredito que é muito melhor, como algumas pessoas defendem. Eu acho que são 2 elencos muito parelhos. Mas eu acho que o Grêmio é ligeiramente superior, tecnicamente. Eu acho que com o Pesolano no Grêmio e o Luiz Castro no Inter, a gente estaria em 10º e eles estariam no Z4. Eu acho, assim, que tem uma discrepânciazinha nos elencos, tá? E eu acho que a maioria das pessoas também acredita nisso. Mas a segunda hipótese é essa, que tá todo mundo errado, cara. Na verdade, o Grêmio é muito pior. O elenco do Grêmio é impraticável. O Luiz Castro, de fato, faz um bom trabalho, como defende a direção, mas desse mato não sai cachorro. É que a gente não sabe ainda, mas o Vigia Sante é ex-atleta jovem. Sabe aqueles ex-atletas precoces por conta de uma lesão grave? A gente não tá vendo, mas ele não corre nem 10 km por jogo. Sei lá,
sabe? Talvez tenham várias laranjas podres ou maçãs podres no elenco que inviabilizam um futebol minimamente decente por parte do Grêmio. Isso não é culpa do Luiz Castro. Isso é culpa de um elenco que a gente superestima e não entende que o furo é mais embaixo. É a segunda hipótese, tá? Não para explicar o Grenal de hoje, para explicar a temporada, mas acho que explica, né, talvez 2/3 do Grenal de hoje também. E qual é a terceira hipótese? Cara, a terceira hipótese é que o Luiz Castro realmente está encontrando melhorias no time, o Grêmio está melhorando, está evoluindo. Aquele início de primeiro tempo, até vamos lá, meio do primeiro tempo, se a gente quiser exagerar, um primeiro tempo inteiro foi uma amostra de que o Grêmio está melhorando, mas infelizmente nós temos um furo muito grande na preparação física. Pode ser uma explicação? Não, o Grêmio que jogou bem não é porque o Pesolano errou, não é porque tinha só ímpeto, é porque realmente o Luiz Castro encontrou soluções ali. E depois o Grêmio, como um time varziano, morreu fisicamente. Pode ser uma explicação também? Pode. Pode ser inclusive um pouquinho das três que eu falei agora, um técnico perdido, né, mas que de fato tem um elenco muito ruim, pior do que a gente talvez avalie, e ainda por cima uma preparação física que está deixando a desejar. Pode ser tudo somado, pode ser os três, pode ser dois, pode ser um desses, né? A minha aposta principal é no item 1. Mas eu não sei se eu tô certo. Eu não sei se eu tô certo, eu não tô lá dentro. Qual é a semelhança entre essas três opções? As três exigiriam ou exigem uma atitude, uma ação da direção do Grêmio. Se for a número 1, que é a que eu mais acredito, demite Luiz Castro hoje e traz o técnico novo para pegar a Chapecoense. Ou demite depois da Chapecoense, principalmente se o jogo for murrinha, como tende a ser, e já pega o Inter com um novo ânimo na arena, com um novo técnico e um novo ânimo. Né? Ou vai lá, na pior das hipóteses, deixa passar o Grenal então e depois contrata alguém para tentar nos salvar no Brasileirão. Se for a hipótese 2, chama o Celso Rigo, que está ali envolvido com a gestão, o Marcelo Marques, que é amigo dessa turma, chama o Grendene, que apoiou a chapa do Odorico, e todos os empresários que apoiaram, e fala assim, gente, preciso de vocês. A janela ainda está aberta, eu preciso de 5 titulares. Porque esse time aqui não tem Mourinho que salve. Se for essa a hipótese, não adianta dizer que está falido, que blá blá blá. Cara, falido vai estar se cair. E se o time é tão ruim assim, que não é culpa do Luiz Castro, esse futebolzinho modorrento, nada competitivo, triste, acadelado. Sério, o que foi o segundo tempo do Grêmio hoje? Acadelado, essa é a palavra. Eu vi muito gremista dizendo, que pena, deixamos de ganhar, porque no primeiro tempo o Carlos Vinícius perdeu um gol, o Noriega, não sei o quê. Cara, tudo bem, teve ali uma chance ou outra, mas a gente escapou de perder. Se tu pegar bem o saldo final do jogo, botar tudo no liquidificador e pegar o saldo do final do jogo, a gente escapou de perder. Repito, o Inter não massacrou, não teve grandes defesas do Everton, não teve bola na trave, não foi nesse sentido. Mas assim, cara, teve uma hora no segundo tempo que eu tive que sair pra, enfim, dar-lhe uma atenção pro meu filho, que tava indo dormir, não sei o quê, fiquei uns 10 minutos ali ajudando a resolver umas questões dele, né? E que eu não tava vendo o jogo. Não chegou a 10 minutos, uns 6 minutos, 8 minutos. E, cara, quando dava buzinadinha na rua, quando eu vi um vizinho aqui, eventualmente, gritando alguma coisa, eu ficava com medo. Eu ficava com medo, porque eu achava que se desse um gol era do Inter. Eu não ficava com aquela coisa, será que deu gol? Será que foi nosso? Será que foi deles? No segundo tempo, como é que a gente ia fazer gol se a gente não passou do meio de campo? Entende? Então, assim, o resultado não é ruim, mas eu achei, de novo, mais um jogo pavoroso do Grêmio. E a direção tem que entender. Ou é pra mandar embora esse cara que não tá conseguindo tirar nada do time em 8 meses, ou tem que trazer 5 titulares, pelo menos, para mudar essa fotografia, se o furo é esse. E não dá para economizar, mesmo falido, porque se cair, aí sim que vai falir. Ou, cara, tem que rever a preparação física, talvez as 3 coisas, ou 2 dessas, ou não sei, mas alguma coisa tem que ser feita, cara. Não dá pra gente estar jogando esse futebolzinho acadelado. O Inter é horroroso. O Grêmio só não perdeu esse jogo porque era o Inter. Se fosse o Atlético Paranaense... Aliás, e a vice-versa é verdadeira. Se o Grêmio fosse o Atlético Paranaense, o Inter tinha perdido. Se o Inter fosse o Atlético, né? Se fosse o Vitória. O Vitória. Se qualquer um dos 2 times fosse o Vitória, o time da dupla Grenal teria perdido hoje, provavelmente. Então, assim, a coisa tá feia, continua feia,
e eu não gostei. Não gostei, talvez a melhor notícia do dia de hoje tenha sido o resultado, que não é ótimo, mas talvez seja razoável para bom. Aí, cara, uma coisa que eu me irrito muito com o Inter, esse atual Inter, tá? Porque eu até deixei muito claro no meu Twitter, que eu não vou dizer assim, eu tenho um nojo do Inter, porque daí já fica uma frase muito, né? Eu tenho um nojo desse Inter. Eu respeito muito o Esporte Clube Internacional, sua história, sua tradição, seus torcedores. Não é nojo do Inter, mas eu tenho nojo desse Inter dos últimos anos. Eu não sei se é uma coisa que vem da direção, se é uma coisa que vem desse elenco, da base desse elenco, mas eles têm uma coisa de chorar, de ficar gritando por tudo. Qualquer lateral, eles cercam o árbitro e querem criar narrativas e querem. E eles conseguem, né? Eles levam, inclusive, pro debate público. A história do Carlos Vinícius ter sido expulso já tá aí correndo. Cara, assim, eu não acho absurdo alguém discutir que ele poderia ter sido expulso, tá? Mas dizer que foi um escândalo, que não sei, que, cara, aí já entra numas, assim, que, cara, sabe, a bola tá vindo, ele quer disputar a bola, ele vem, acho que sim, de uma forma um pouco irresponsável pra quem já tinha amarelo, mas ele não dá cotovelaço em ninguém. Ele vem com o braço aberto e bate no adversário, mas assim, acho muito ok não ser marcado nada ali, mas se desse um amarelo, talvez eu reclamasse, tá? Se desse um amarelo pra expulsá-lo, talvez eu reclamasse. Mas ok, eu acharia também que o Carlos Vinícius teria uma parcela de culpa, porque ele foi um pouco imprudente e irresponsável, sim. Agora, um escândalo, porque não marcaram, porque tinha que ser vermelho direto. Não, eu cheguei a ouvir o Baldassi falando que quem acha que não é pra expulsão é mau caráter. Então eu sou mau caráter, Baldassi. Sou muito mau caráter. Mas eu já chutei uma bola na minha vida, assim, aquilo ali, na várzea não é nem falta, que dirá pra amarelo ou pra vermelho, sabe? Grenal, mata-mata, sabe? Tá louco. Não, o Baldassi chegou a pedir expulsão do... Quem foi? Foi o Bright White, eu acho não, foi o Wallace, o zagueiro, que, cara, esse mau caráter é o Inter. Esse Inter. Mau caráter é o Inter. O Bernabéu é um caicai, ele assumiu o posto do Wesley, aquele, né, que eles tinham. É um caicai, tudo eles caem, o mercado vai pra cima do juiz toda hora. Nesse lance que o Baldassi, eu acho que o Wallace tinha que ter sido expulso, porque encosta um dedo do Wallace na cara do Bernabéu. Olhem o replay desse lance, pra ver a sujeira desse Bernabéu. O Wallace tá correndo, o Bernabéu tá correndo atrás dele e ele começa a enfiar a cara. Olhem esse replay, vale a pena. Ele começa a enfiar a cara nas costas do Wallace, assim, ó, ele vai correndo assim, ó, pra tomar um contato no rosto e cavar uma expulsão ou algo do tipo. Observem esse lance, é emblemático. E aí o Wallace tá correndo, obviamente, né, os braços se mexem quando a gente corre, e aí a ponta de um ou dois dedos raspam, pegam assim no rosto do Bernabéu, ele se joga e cai. Aquilo ali pra mim tem que ser punição pro Bernabéu. O Baldassi queria vermelho pro... tá louco, sabe? É isso que me irrita, cara. Mas o Baldassi tá gritando, não vou chamar ele de mau caráter. Ele tá fazendo o show dele, o entretenimento dele, ganhando lá a vida dele, ele se exalta, ele sai do prumo. O problema é dele, ou o mérito é dele, cada um avalia como quiser. Agora, o problema é que o Esporte Clube Internacional institucionalizou essa baldassalização, cara, da direção e do campo. Os caras cercam o juiz pra lateral e acham que, meu Deus, estamos sendo roubados, vocês estão vendo isso. Cara, pelo amor de Deus, que coisa mais chata, que coisa cansativa. Sabe, eles vão ficar agora a semana inteira debatendo que foram assaltados no Grenal. Aí seja lá quem for o árbitro do próximo, nem sei se já tem esse nome, acho que não. Eles vão ficar dizendo, olha aí, porque o Inter, agora, esse árbitro é amigo do Gaciba, e o Gaciba veio pro Inter, pro Grêmio, porque não sei... Sabe, cara, que coisa mais patética, pequena até. Pro Inter é pequeno fazer isso. É pequeno. É nojento. Nojento. Tá? Então, assim, o jogo não passou. Até achei a arbitragem meio atrapalhada, meio assustada. Eu achei que até que ele ia aprontar pro Grêmio, porque o Inter tava aqui o tempo inteiro montando um triplex na cabeça dele e ele tava atrapalhadinho. Ele tava. Mas no fim, não passou pela arbitragem. O jogo passou pela ruindade dos dois times. Dois times que não sabem fazer gols. O Grêmio, inclusive, não sabe jogar, não sabe competir. E se saísse gol, seria muito mais, talvez, por uma falha de alguém do que pelo mérito do outro, né? Então, só que eu não tô nem aí pro Inter. Quem tem que se preocupar com o Inter são os colorados. A parte que me toca desse Grenal de baixíssima qualidade é que metade dessa falta de qualidade diz respeito ao Grêmio. E eu tô preocupado, sim, com o jogo de volta, mas eu tô preocupado também com a sequência do ano, do Campeonato Brasileiro, da proximidade com o Z4. O Grêmio simplesmente
não evolui. E diante de um risco tão grande de rebaixamento, eu confesso que eu quero muito ganhar do Inter, quero muito passar na Copa do Brasil, botar esse dinheiro no bolso, sonhar com uma vaga na Libertadores, sonhar até mesmo com o Hexa, por que não? Mata-mata permite esse tipo de sonho, mesmo com times ruins. Mas eu confesso que eu tô mais preocupado com o Brasileirão. Tô mais preocupado com uma evolução do Grêmio que eu não vejo e que vai ser necessária pra gente fazer pelo menos mais uns 20 pontos nos jogos que nos restam. Hoje, infelizmente, embora o placar não tenha sido ruim, o que eu vi do Grêmio no frigir dos ovos foi mais do mesmo. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.